Olá, estou dando aqui continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial para IFOM Escola Naval. E na aula passada, no vídeo passado, no caso, a gente falou sobre vetores, conceitos iniciais de vetores. E eu vou estar falando hoje aqui, dando uma breve recapitulação do que foi falado, de um conceito mais formal de vetores e dando continuidade na teoria. Então, recapitulando a aula, né? A gente falou da parte de álgebra vetorial, o que é o vetor e quais as características do vetor, que o vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Eu vou puxar agora aqui para uma ideia para a gente perceber a diferença de uma coisa para outra. Por exemplo, eu peguei aqui um segmento de reta AB. Legal? Aí se eu fosse te perguntar, qual é o início e qual é o final desse segmento de reta? Esse segmento de reta B. Tu poderia falar assim, ele está começando aqui em A aqui e está terminando em B. Mas não, porque eu não tenho aqui nenhuma orientação, ó. Eu não consigo, eu posso estar aqui e vir para cá, ou posso estar aqui e vir para cá. Então eu não tenho uma orientação. Eu não sei aonde eu começo e onde eu termino. É muito diferente do segmento de reta orientada, tem uma orientação. Aqui, quando a setinha está no B, consequentemente, eu já fica entendido que eu começo aqui em A e vou até o B, e termino em B. Então, aqui eu tenho o meu início e aqui eu tenho o meu final. Entendeu? Então, aqui eu tenho segmento de reta, que eu não sei aonde eu vou, onde é o início, onde é o final. Aqui eu tenho segmento de reta orientada, que eu sei o início, aqui é onde que ela começa e é onde eu termina. Legal? E o que vai acontecer mais? Eu vou ter também um segmento de reta orientada equipolente. Como é que é isso? Aqui, ó, segmento de reta orientada equipolente. Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu pego aqui esse segmento de reta orientada aqui, ó, o segmento de reta orientada AB. Eu tirar uma cópia dele e boto ele aqui para cá, aqui assim, ó. Legal? Beleza? Pega ele aqui, ó. Tiro uma cópia dele e boto ele para cá aqui, ó. Concorda comigo que, na verdade, eu não alterei o tamanho dele, nem alterei a direção dele, nem o sentido dele? Entendeu? Então, esse segmento de reta orientada aqui, se eu não alterar nem o tamanho, nem a direção, nem o sentido, eles são equipolentes. Tem a mesma característica, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então, o segmento de reta orientada AB, aqui, ó, é equipolente ao segmento de reta orientada CD. Olha lá, ó. Que a gente bota segmento de reta orientada, a gente bota uma setinha assim em cima, ó, para dizer que está começando em A e terminando em B. Está começando em C, terminando em D. Está começando em E, terminando em F. Olha lá. Show? Então a gente pode dizer que dois ou mais segmentos orientados são equipolentes quando eles possuem o mesmo tamanho, mesmo módulo, mesma direção, inclinação, então eles são paralelos, e o mesmo sentido, então tem a mesma orientação. Legal? Se um aponta para cima, o outro também tem que apontar para cima. Se um aponta para baixo, tem que apontar para baixo. Legal? Então, dois ou mais segmentos orientados equipolentes são equipolentes quando eles têm o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Legal? Agora, se eu pegar o conjunto, imagina que eu tenho o seguinte, ó. Imagina que eu tenho esse segmento orientado aqui e eu vou pegar um conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a isso. Concorda comigo que existem infinitos? Então, esse conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes, esse conjunto é um vetor. Legal? Esse aqui é um representante desses infinitos todos. Que a gente pode escrever esse conjunto todo, o conjunto é um vetor. Legal? É o conjunto de segmentos orientados equipolentes a um segmento orientado dado. Só que esse cara aqui ele é um representante. Então, esses infinitos a gente pode escrever como esse. Legal? Se esses infinitos segmentos orientados equipolentes, a gente pode escrever como esse, que a gente pode arrastar ele para qualquer lugar, do plano ou do espaço. Legal? Parece muito abstrato o conceito, mas é bem legal, porque a gente tem o poder de pegar ele aqui, ó, dependendo da questão, pegar ele aqui, tirar uma cópia dele, não alterando nenhum modo, nem direção, nenhum sentido, e jogar ele para outro lugar. Em questões de geometria analítica, isso é muito legal. Legal?
porque a gente pode articular o problema para usar esses tipos de conceito. E fora em próprio álgebra vetorial que a gente vai usar. Então, o que é um vetor? O vetor é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a um segmento orientado dado. Então, um vetor é esse aqui, ó. Isso aqui é o vetor AB, que é o vetor U. Legal? O módulo dele a gente representa assim com uma barra. E aí, pessoal, esse cara aqui é um vetor. Ué, mas o vetor não é um conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a esse aqui? É também. Só que ele é esse cara aqui está representando todos. Ele está representando todos esses infinitos, que a gente pode escrever como um só. Legal? Então, eu tenho... O que é um vetor? O vetor ele tem módulo, tamanho, comprimento. Legal? Tem direção, está envolvido com a inclinação. Dois vetores têm a mesma direção quando eles são paralelos. Legal? Legal? Aqui vai ter uma reta suporte que passa por ele. Já vimos no vídeo passado. E... tem um sentido, que é a orientação, aonde começa e onde termina. Ele começa em A, o vetor AB. Ele está começando em A e terminando em B. Então, eu posso representar o vetor U assim, ó. É o vetor AB, que é o ponto final menos o ponto inicial. Legal? Então, a gente tem que entender o vetor como um transportador. O que é isso? Ele é um meio de transportar esse cara aqui, ó, até aqui, ó. O que é o vetor AB? O vetor AB é o deslocamento que eu tenho que fazer aqui, ó, do ponto A até chegar ao ponto B aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o vetor U aqui, ó. Legal? Ele é meio de transporte. Ele é um transportador. É quanto que eu tenho que adicionar aqui para chegar aqui. Legal? Show? Então, olha só o que vai acontecer. Dois ou mais vetores têm a mesma direção quando eles são paralelos. Legal? Então, se eles têm a mesma direção, é porque eles são paralelos. Pode ter sentido trocado. Esse aqui pode ter esse sentido aqui, ó. Legal? E esse ter um sentido para cá, ó. Legal? Pode ter vetores que são paralelos, têm a mesma direção. Tem a mesma direção, quer dizer que são paralelos, mas eles podem ter sentidos opostos. Aqui, ó. Se eu pegar um vetor assim, legal? E pegar um vetor assim, legal? Eles vão ter a mesma direção, porque são paralelos, mas vão ter sentidos opostos, legal? Então, olha só, se eu pegar um para cima, legal? E o outro para baixo, legal, beleza? E mantendo a mesma direção. Então, olha só, dois vetores ou mais têm a mesma direção quando eles são paralelos, legal? Ou estão em uma mesma reta suporte, lógico. Por quê? Porque se eu pegar aqui uma reta aqui, ó, uma reta suporte aqui, e pegar um vetorzinho aqui embaixo, legal? E em cima dessa reta mesmo, pegar um outro vetor aqui, ó, legal? Em cima aqui, eles vão ter a mesma direção ainda, legal? Show de bola? Então eu termino mais um vídeo aí e a gente continua, legal? Nos próximos vídeos.